Muito bem, 12 horas e 35 minutos, 12h35. Estamos aí de volta com a entrevista hoje, né? Com a enfermeira Aline. Nós queremos agradecer, Aline, a sua presença aqui. Ela é muito importante porque nós vamos falar sobre saúde, né? E a gente, quando recebe o pessoal da saúde, a gente esclarece muitas coisas, né? Você que é coordenadora em vigilância da saúde aqui no município, nós vamos começar a falar sobre, eu lhe pergunto sobre a Covid. Como é que está o Covid-19, como é que está as pessoas hoje estão mais tranquilas, né, em relação a essa questão toda aí que abalou o Brasil, matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Como é que está aqui no Assaré? Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos os ouvintes e agradecer o espaço, vocês sempre solícitos. Hoje a nossa vinda aqui, a gente sempre veio falando em relação ao Covid, em relação ao nosso município como cenário, tanto do nosso estado como do nosso país. A gente está num cenário confortável, tá? Em relação ao Covid, em relação a quadros suspeitos, em relação existe as síndromes respiratórias, mas causadas por outros tipos de vírus. Em relação ao Covid, a gente está bem tranquilo. Hoje a gente tem apenas um suspeito respiratório para Covid. Isso se deve à cobertura vacinal do município, à cobertura vacinal do estado, porque questão de Covid é circulação de pessoas. Em relação ao Covid, graças a Deus, a gente vem apresentando um comportamento muito controlado, né? Na verdade, pela população vacinada que a gente tem e também por conta da própria circulação, que essa vacinação cortou essa cadeia de transmissão. Não é que não tenha mais o Covid, ele permanece circulando, mas casos graves, a gente notou uma diminuição de casos graves, diminuição de internamento, tudo favorável por conta do andar da vacinação. Aline, nós temos observado aí que a volta do sarampo, inclusive no Brasil, né? Coisa que já estava erradicada, mas infelizmente nós tivemos aí a volta do sarampo. Como é que está a questão aqui dessa doença do sarampo aqui no município? Certo. Em relação à circulação do sarampo, realmente é uma doença que a nível nacional ela era bastante controlada devido a níveis altos de vacinação do nosso público infantil, que são as crianças até 4 anos de idade, e a gente notou uma reintrodução da circulação do vírus do sarampo, tá? Então, na nossa região do Cariri, ano passado, no município de Assaré, a gente não registra nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado de sarampo, mas regiões ao redor, como Crato, algumas regiões do estado do Ceará, foi identificado, mas foram casos isolados também, não foram encontrados outros casos provenientes desse contato. Atualmente no município, a nível nacional, está acontecendo a vacinação contra a influenza e sarampo para as crianças a partir de 6 meses de idade, 6 meses a menor de 5 anos. Estamos aí, a gente tem do decorrer do mês de maio até o início de junho com essa campanha de vacinação, certo? Então todas as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, que é o público da vacinação, elas estão recebendo uma dose 0 contra o sarampo. E o nosso município, em relação ao sarampo, a gente não tem nenhum caso confirmado, nenhum suspeito, tá? Graças a Deus. Essa busca semanalmente nas unidades. Como é que está a questão da gripe, a vacinação contra essa gripe? Inclusive, eu não me vacinei e peguei uma gripe muito violenta, fiquei aí mais de uma semana sem trabalhar. E a minha irmã disse: você não se vacinou. Meu irmão se vacinou contra a gripe e pegou agora, tá com gripe. Como é que essa questão toda, como é que está a vacinação da gripe? O que é que essa vacina realmente protege? As pessoas de mais idade, né? Certo. Em relação à imunização contra a influenza, essa campanha da influenza, ela acontece de forma por grupos. O Ministério da Saúde, ele tem toda a logística da vacinação, ela começa por grupos prioritários, que são crianças, gestantes, idosos, puérperas, vem com morbidades. A gente
está caminhando nessa campanha, certo? Essa semana a gente ainda está atendendo os públicos prioritários, que são crianças, idosos a partir de 60 anos completos, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias. E a imunização da influenza, ela é importante porque a influenza, ela protege contra os casos graves da influenza, tá? Não significa que o fato de eu ser imunizada com a vacina da influenza, que eu não possa desenvolver uma infecção respiratória por outro vírus respiratório. Então, o principal foco da vacinação contra a influenza é prevenir casos graves, tá? Como da mesma forma que é realizado com todas as outras vacinas do calendário vacinal. Então, ela protege contra as cepas, tá? Grosso modo falando, contra circulação de vírus que de fato é grave na população. Então a gente está caminhando, a gente vem esclarecer a população que a gente vai, a partir da próxima semana, já vai convocar comorbidades e vai caminhando à medida que vai recebendo os lotes das vacinas, que a distribuição também, igualmente todas as outras vacinas, é feita por remessa. Então, sexta-feira agora a gente vai estar trabalhando com idoso, com criança, com gestante, puérperas, profissionais das Forças Armadas, que também são considerados como grupo para o Ministério, e a partir da próxima sexta-feira, dia 20, a gente vai iniciar a vacinação das comorbidades e vai caminhando, transitando em todos os grupos preconizados pelo Ministério da Saúde. E a dengue? Nós sabemos aí que o mosquito da dengue é um mosquitinho que tem trazido muitos problemas, sérios problemas, né, para nós. E a dengue ainda não se encontrou aí um remédio para realmente exterminar o mosquito da dengue. Eu não sei por quê, né? Já encontraram remédio para tudo quanto há, mas esse mosquito ainda não. Como é que está a dengue aqui no nosso município? Em relação à dengue, que a gente chama arboviroses, quando a gente fala das arboviroses, a gente fala de dengue, a gente fala de zika, a gente fala de chikungunya. A população, a gente está inserida numa região, a região do Cariri, ela está com uma circulação muito forte, de fato, principalmente relacionada à chikungunya, principalmente relacionada à dengue. Zika, a gente não está vendo muita circulação em relação à zika, é mais relacionada à dengue e à chikungunya. E não diferente do cenário dos outros municípios do Cariri, o Açaré também hoje se apresenta com um risco elevado. Quando eu falo risco, não necessariamente vai ter uma explosão de casos, mas a gente precisa vigiar, né? Então, nosso objetivo hoje, a gente sempre vem falando de Covid, e uma das consequências do Covid é porque atrapalhou alguns serviços e agora outras doenças estão ressurgindo. Como você falou, a dengue ela não tem uma medicação específica. Por quê? Porque ela depende do que a gente chama de um vetor. Então, é um mosquito transmissor. Então, esse mosquito, se ele pica uma pessoa contaminada, ele passa a fazer essa transmissão para o resto da população. Então, o cenário de Açaré, ele é um cenário de risco, sim. Tá? Ele não é um cenário diferente das outras regiões do Cariri. Existem algumas localidades que a gente apresenta um número de concentração de foco maior, que é que a gente chama de foco. Locais onde tem presença de larva, tá? E nessas larvas, possíveis larvas do agente transmissor, que é o Aedes aegypti, tá? Então, o Aedes aegypti, ele tanto pode estar infectado pelo vírus da dengue, pelo vírus da chikungunya e pelo vírus da zika. Então, esses focos, a gente encontra uma concentração maior no centro da cidade, alguns bairros como José Dodô, Serra da Ema, ele apresenta uma presença maior de focos, tá? Temos alguns distritos também, a gente está notando um aumento de focos considerável no distrito de Aratama, e diante desse cenário, a gente entrou em parceria junto com o Estado, Regina Alice, a nossa secretária, sempre em contato constante com a superintendência, que é o nosso órgão superior em relação ao Estado, e diante das notificações que hoje, até a data de ontem,
tá? Porque o relatório, ele gera ao final do dia. A gente tinha 128 casos suspeitos. Casos suspeitos não são casos confirmados, são suspeitos, pessoas que apresentam algum sintoma febril, dor no corpo, petequias, manchinhas no corpo. E diante desse número de pessoas procurando atendimento, em grande maioria no nosso hospital, a rede hospitalar, a gente entrou em contato com o Estado e o Estado nos deu suporte com o que a gente chama de fumacê pesado, que é conhecido pela população como o carro fumacê, que a gente chama a bomba costal pesada. Então a gente está tendo esse auxílio do Estado, eles estão realizando esse trabalho desde terça-feira. A gente recebeu até algumas demandas na secretaria, a população sem entender o horário, a velocidade do carro. A gente gostaria de deixar aqui claro que esse procedimento, ele é um procedimento que segue protocolos, então ele precisa acontecer a primeira passagem do carro entre 4 da manhã e 8 da manhã. Por quê? Porque é o período em que a gente tem maior circulação do vetor adulto, que é o Aedes aegypti. Por isso que esse trabalho acontece nesse período. Existe uma velocidade do carro, que ela precisa ter uma velocidade mínima, porque ali é um agente químico. Então, esse carro fumacê, ele vem para nos dar suporte, para tentar reduzir. A palavra certa Você falou, interrompendo você, Sim. antes que eu me esqueça, você falou em velocidade. Uma ouvinte me ligou dizendo, Jocely, o carro fumacê passou aqui, mas passou muito rápido, que nem bala pegava. Tem essa velocidade, qual seria? Ele tem que passar um pouco rápido, porque o produto que está despejando na bomba, ele é muito forte? Como é que funciona? Certo, a gente recebeu essa demanda também, muito a respeito da velocidade. O carro, ele tem que fazer essa dispensação do veneno no ar numa velocidade de 15 km, porque esse veneno, ele é diluído com produto químico, ele é composto por produto químico, ele é um inseticida, né, que vai estar promovendo a morte, para ficar mais fácil o entendimento, dos mosquitos na fase adulta, que é o que transmite. Ele não vai atingir a larva, que é o foco, mas ele vai atingir o mosquito que já está sobrevoando. Então, assim, as pessoas realmente, antes houve uma mudança de produto em que essa velocidade era um pouco mais reduzida, era 10 km. Sim. Hoje ele circula a 15 km, porque esse inseticida, ele fica suspenso no ar. Então, a própria direção do vento vai fazer a dispersão desse inseticida no ar. A gente realmente recebeu algumas demandas em relação ao horário e à velocidade, mas, querendo ou não, é uma ferramenta importantíssima, certo? Para que a gente realmente venha a controlar a população de Aedes aegypti e reduzir, consequentemente, o número de casos, mas a gente não pode esquecer que é um produto químico, né? Sim. Que está sendo disperso. Quais foram os bairros que andaram? Como é que vocês estão lidando também com a dengue? Está acontecendo também na zona rural? Isso. O fumacê pesado, o carro fumacê, ele tanto vai atingir a sede como os distritos. O nosso município, ele é muito grande territorialmente, mas existem alguns locais de circulação. Então, ele vai fazer a sede, ele vai contemplar o distrito da Aratama, como eu falei, que a gente observou um foco maior. Ele vai contemplar o sítio da Bonita, Vajota, Genezaré, Amaro, Cajazeiras, certo? E esse carro fumacê, ele trabalha em ciclos, então assim, ele vai estar disponível no nosso município para realizar os ciclos em 3 passagens nesses locais. A gente até a princípio tinha feito uma divulgação em relação à data e a turno, mas é um cronograma que ele é um pouco variável, né? Dependendo da localidade, uma localidade muito pequena, eles conseguem fazer mais de uma localidade. Então, a gente queria informar que vai ser passado nessas localidades, né? Ele vai entrar e, após isso, se houver algum caso necessário, a gente faz com os meninos da endemia a questão da bomba costal. E esse carro fumacê veio para nos dar esse suporte, tá? Apesar da gente ter um grande número de notificação, a gente vê que o que mais está circulando é relacionado à chikungunya, da forma que está se apresentando na região do Cariri, e dengue realmente. A gente não vê muita circulação de zika, tá?
A diferença entre zika e dengue, qual é a diferença dos sintomas? Certo. Em relação à zika e à dengue, a zika ela tem um sintoma mais leve, tá? É uma febre mais baixa, é uma irritação que a gente chama de, o nosso termo que a gente chama de prurido no corpo, a pessoa se queixa de coceira no corpo. Eles são sintomas mais leves quando comparado à dengue e à chikungunya. Então, uma dengue e uma chikungunya, elas têm sintomas muito semelhantes, são febres altas, só que a chikungunya, a pessoa vai ter uma dor nas articulações mais forte, principalmente naquelas pessoas que já têm algum problema na articulação, tem artrite, tem artrose. Essas pessoas, elas tendem a se queixar mais com a dor da chikungunya. Então, são sintomas muito sutis, tá, de diferença, e a zika ela se apresenta de uma forma mais leve comparada à dengue e à chikungunya. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a enfermeira Aline, que é coordenadora em vigilância de saúde aqui no município, para você que está aí nos canais abertos, nas rádios parceiras. Aline, eu vou deixar aí agora os microfones para que você fique à vontade e você possa colocar aquilo que queira passar para os ouvintes, informação, alguma coisa, e alguma coisa que você tem esquecido aqui de falar. Certo. Em relação às arboviroses, como a gente falou, esse carro fumacê veio nos dar o suporte realmente para reduzir a circulação do Aedes aegypti adulto. A gente tem esse trabalho de trabalhar com inseticidas, só que a gente precisa muito do apoio da população, porque o grande X da questão da dengue é que a gente não consegue fazer só o controle mediante inseticida, mediante só o tratamento. O que é que a gente observa? Como eu falei, focos. O que é que a gente chama de focos? Acúmulo de água em depósito, que a gente chama de depósito rasteiro, balde, tambor. A gente sabe que o nosso município ele tem uma questão em relação ao abastecimento, dependendo de alguns bairros mais altos. Tem essa questão de abastecimento, mas também a gente gosta de chamar a atenção para pneu, garrafa, todo recipiente que possa vir a juntar água, porque esses focos, essa presença de larva, é bom salientar que até a data de hoje já foram coletados 440 focos. O que são focos? São larvas, que são possíveis larvas do mosquito Aedes aegypti, onde dali vai eclodir um mosquito adulto. E dessas 449, 185 vieram positivos. O que é que esse dado me mostra? Que dessas 449 amostras, 185 eram larvas do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor, que a gente chama vetor, o inseto que vai transmitir a dengue e a chikungunya. Então, esse vetor, esse Aedes aegypti que pica uma pessoa que está com sintoma de dengue, que está infectado pelo vírus na dengue, na verdade, ele passa a ser contaminado e contamina as outras pessoas. O que é que isso nos mostra? Temos vetor circulando, temos pessoas adoecendo, então isso é um grande risco para desenvolver um aumento no número de casos. E além desse trabalho com fumacê, além de trabalho com bomba costal, a gente precisa de apoio em relação aos focos, tá? Tratar o foco e a gente renova a água muito rápido. Aquele foco que foi tratado hoje, se a água for renovada amanhã, ele já é um possível novo foco. Então, é bom salientar que a dengue, ela acontece em períodos específicos do ano. Quando? Quando começa a quadra chuvosa, porque o ovo, ele fica ali, do mosquito, o ovo consegue ficar até um ano. Quando ele entra em contato com a água, ele eclode e começa toda a cadeia de transmissão. Por isso que é difícil ter uma medicação específica para controlar a dengue, porque o vetor, ele tem uma resistência muito grande. Então, a gente fica aqui, enquanto saúde, a gente pede essa colaboração da população junto conosco. Sabemos sim das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, mas precisamos do apoio da população em relação a isso. Muito bem, nós conversamos aqui com a enfermeira Aline, que é coordenadora em vigilância de saúde aqui do município. Aline, a população tem colaborado? Você sente isso, a colaboração da população em relação à dengue? Sim, em relação à colaboração, é isso que a gente está falando. A gente entende da necessidade de armazenamento de água.
A gente só pede realmente essa colaboração de tentar controlar foco. A população que está sentindo sintomas, elas estão procurando sim o serviço para atendimento. E outro apoio que a gente pede em relação ao exame da dengue, a sorologia da dengue, ela é feita num período que muitas vezes algumas pessoas já têm melhorado o quadro. Então, ela procura o atendimento, tá com aquela queixa de febre, dor no corpo, medica. Procura nos postos de saúde, né? Todos os postos de saúde eles atendem de segunda a sexta, o hospital também atende. A gente entende que a gente pede que as pessoas vá até os postos de saúde. Sim. A sorologia ela é ofertada de forma descentralizada. O que é isso? A gente faz a coleta do exame aqui e manda para o laboratório estadual, que é o LACEN, tá? E aí faz essa leitura. A gente sabe que a região do Cariri ela está sobrecarregada, então esses municípios ao redor mandam todos para um laboratório do estado. Esse exame está demorando uns dias para sair. E como ele já é coletado numa fase em que a pessoa já está melhorando, é que a gente observa, as pessoas não estão, algumas delas acabam não realizando essa sorologia. E a gente gostaria também, aqui foi até importante você me perguntar, de pedir à população que foi ao serviço de saúde e que ela foi, o médico notificou ela como dengue, disse que o caso dela era suspeito de dengue, solicitou o exame, que ela se dirija até o laboratório do hospital e coleta esse exame, porque são essas informações que a gente consegue ter um suporte do Estado. Então, sem essas informações, sem eu ter como comprovar que está circulando, numa situação de emergência, o Estado vai na nossa base. E a gente precisa dessa colaboração também nesse sentido. Tá? Dizer que os PSFs sentiu alguns sintomas, PSFs de segunda a sexta, vocês podem procurar não só o profissional médico, o profissional enfermeiro. Ele também é habilitado para identificar se é um quadro suspeito ou não de dengue. Tá? Tá fazendo a notificação, está fazendo a solicitação dos exames. Muito obrigado, viu, Aline, pela sua participação aqui. Estaremos sempre à disposição de vocês. Certo, a gente que agradece o espaço, gostaria de desejar feliz dia do enfermeiro, na verdade, em especial. Eu esqueci aí, ó, Anderson, você também não me lembra, rapaz. Você não me lembra. Mas eu já parabenizei, né? Já. A todos os enfermeiros já parabenizei, mas aproveitando aqui que eu estou com a Aline, em nome da Aline, que é enfermeira, eu quero mandar um abraço a todos vocês, né? Eu que já fui muito assistido por um enfermeiro e eu tenho que começar a parabenizar e como é que se diz, ter mais atenção com os enfermeiros, porque a gente vai chegando a uma certa idade e as doenças vai chegando e a gente vai precisar de vocês. Como eu precisei do pessoal agora no hospital, né? Fui muito bem atendido pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, tá? E um abraço para vocês. Vocês aqui, eu espero que esse aumento, né, do piso da enfermagem não seja vetado pelo Bolsonaro, né? Aí serve de presente para vocês. É verdade. Eu gostaria de deixar aqui minha parabenização, principalmente não só os enfermeiros, mas a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem do nosso município. Eu tenho que puxar a sardinha para os meus, assim, dizer que vocês são o que fazem o trabalho acontecer. É verdade. Você está falando a verdade, né? Um abraço a todos aí. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.